que mais me encanta, né, com toda essa tecnologia na faculdade, sempre fui uma pessoa assim, procurei saber por quê. É comum retratamento, é comum não dar sorte num caso, o outro não dá. Gente, sabe mais. Esse caso de sorte, esse caso de azar, sinceramente, hoje em dia a gente tem muito recurso, graças a Deus. Eu sou da época, né, porque às vezes o paciente assim, a radiografia do lado direito, você tirasse uma do lado esquerdo para tirar outro. E agora, o Jeff vai exemplificar bem aí, tem toda uma tecnologia de tomografia 3D, se você fizer um padrão de um padrão seccionado, picotando. Para baixo, né, gente? Não. O que hoje mais aparece no consultório, né? É difícil encontrar assim um paciente, vamos dizer assim, de orto, entre aspas, né, assim, que nunca usou nada. Aparece, lógico, né? Mas eu vejo que o fato de nós buscarmos e ter condição de ter um exame um pouco melhor, que nos dê menos chance de erro, né? De chance de listar realmente o seu caminho à procura de um resultado melhor, com certeza os resultados mais duradouros. Vou trocar só meu áudio aqui, que ainda continua picotando, só um minutinho. Enquanto ele acerta, eu quero lembrar vocês uma coisa, gente. Está ao vivo no YouTube, então quem quiser compartilhar na televisão, no computador, convidar um amigo, a gente agradece de coração, porque a gente fez tudo com muito carinho. Isso é só uma sementinha que a gente está plantando. Amanhã a gente vai estar falando de casos, né, que não resolveu após o uso de aparelho ortodôntico. Na quarta, a gente vai estar aí com a Ingrid, que é uma fofa. Eu tenho o prazer de fazer parte do grupo dela, e também tem vários presentes. A gente vai falar sobre diagnóstico também, ajudar um pouco com algumas dicas. Assim, a gente está com uma leva aí bem período, né? Que nos e dando outro, né? Agradecer também ao coletar, vários dentistas e colegas aí bem bacanas. E vamos buscar um diagnóstico aí, ó, que o Dr. Jeff está cheio de novidade. Jefferson? Acho que travou aqui. Travou. Alô? Alô? Oi, estou aqui, estamos aqui. Ah, tá. Já achei de... Eu dei uma desligada aqui no modo avião. Na verdade, eu estava no modo avião para ninguém ligar, né? E eu acho que é por isso que tá. E que a gente pode pensar nisso, né? Em buscar um melhor diagnóstico. Eu coloquei assim como odontologia, porque a gente não pode pensar em uma especialidade, né? Somente, né? Hoje, todo mundo está integrado, né? Se você precisa, se vem um paciente com alguma queixa, no sentido assim, eu procuro estética. Bom, estética de quê, né? Estética de face, é dente, é sorriso. E geralmente o ortodontista, assim como o cirurgião, não costuma assim abrir a boca e ver só a boca, né? Eu acho que de cara a gente já está prestando atenção ou não, enfim. Eu acho que é tudo um conjunto, né? E antigamente, talvez você concorde comigo, né? Que a gente só tinha 2D, quer dizer, né? Eu, esse ano, que eu estou partindo para 25 anos, né, de formado, sempre usei isso, né? Sempre usei tele de perfil, né? O paciente chegava, pedia uma pasta, né, convencional, que é uma tela de perfil, uma panorâmica, um modelo, algumas radiografias periapicais, né? E eu sempre fui costumeiro também eu pedir uma frontal também avaliar como que é esse transversal, o que seria o transversal, esse
lateral, né? Ou seja, do lado direito para o lado esquerdo. Porém, sempre foi 2D, né? Sempre foi 2D. Oi? Vou mostrar umas imagens aí para o povo entender, porque tem um pessoal que não é da área, né? Sim, sim, sim. Então é isso, né? A gente vai discutir um pouco isso com relação ao que é 2D, o que é 3D, o Perfeito. diagnóstico. Eu acho que o papel principal nesse aspecto seria justamente, não cabe mais aquilo também. Eu, por exemplo, eu vou ir na sua clínica e vamos fazer um planejamento em conjunto, né? Todo esse planejamento requer justamente pensando em prol do paciente, ou seja, eu perguntar para você, né, justamente o que você faria nesse caso, né? Para você cabe um avanço de maxila da parte superior ou da mandíbula, né, a parte inferior, ou o contrário, né? O quanto que você pode avançar, o que você pode me oferecer, né? E eu em contrapartida, certo? Um outro fator que seria importante opa, chegou. Ele virou aqui. Sim. E aí, justamente mostrar um pouquinho que hoje tem um pouco mais de opção no sentido de arsenal terapêutico, e aí eu diria, no caso, para o ortodontista, porque na maioria das vezes, né, ou um reabilitador, ou uma necessidade, por exemplo, de algum implante, instalação, fazer ortodontia, mas vai demorar um tempo, isso vai ser ruim, e o paciente às vezes quer colocar o dente no lugar. Então, na verdade, todos esses pontos merecem, sim, uma observação muito grande, porque existem etapas para você chegar no sucesso. E uma delas é colocar as peças nos devidos lugares. E todo, né? E isso que a gente comentou no princípio, né? Muitos casos estão vindo para retratamento, muitos, né? Então, qual é a nossa preocupação maior hoje? É pensar em estabilidade, né? E o que seria... realçado nisso aí. 95% de retratamento. Sim. Muita coisa. É sinal, assim, que realmente é o doutor estudar melhor a interação. Eu falo que não tem estudado mais importante. Eu acho que o mais importante é diagnóstico. Então, se tem a relação dos dentes, da musculatura, tecido mole, articulação, os hábitos do paciente, se você estiver estudando de uma forma unidirecional, igual foi muito tempo, Sim. Você não protegido, faz prótese, perderam prótese, implante, faceta. É que o problema muitas vezes não é só aqui, não é em um dente, não é em dois. Precisa enxergar o contexto, né? Todo o sistema é envolvido com musculatura, osso, ligamentos, enfim, articulação. Então, não dá para mais pensar em uma só coisa hoje, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar em observar essa questão da estabilidade realmente como um todo, né? Mas, então, o que seria correr atrás de somente radiografias panorâmica, uma radiografia oclusal, uma lateral, uma frontal? E é lógico, isso foi praticamente a nossa vida, e é rotina ainda, né? A gente fazer sempre traçados. Porém, hoje, pensar em 3D nos dá muita condição. Opa, deixa eu voltar. Em todas as De você. e agora, tudo evoluiu, engenharia, arquitetura. Sim, sim.
Por isso que eu coloquei aqui, porque quando a gente pensa em uma estrutura, né, e principalmente, né, uma casa, uma cadeira, tudo que é bonito e tudo que segura, geralmente tem um porquê, né, tem uma ligação de uma parte na outra, né, só porque um osso está ligado ao outro, não, também tem musculatura envolvida, articulação, líquidos, enfim, todo o jogo de moléculas, né, leva ao que nós chamamos de tensigridade, e que é justamente o que comporta uma possibilidade de você manter as coisas em posição. Não é só também para te lhe dar um caminho. A gente tem que pensar em ver esse caminho, qual que é o mais correto e qual que vai levar a uma estabilidade, né? Um equilíbrio de forma, enfim, né? O que o paciente Então, quer, né? Um sorriso harmônico que vai durar, que ele vai ficar satisfeito. É o que ele mais quer, né? sim, sim, sim. O paciente, na verdade, ele é o nosso, né? Explicar e mostrar para ele que existe todo esse conjunto aí, né? Eu acho que não dá mais para nenhum dentista não pensar em cada um desses quesitos, né? Quer dizer, não é só dente, né? O paciente pode vir a procurar por questões estéticas, mas também pode vir procurar muitas vezes, né? Por dor. E aí vale a investigação, né? É só dor, existe estalido, crepitação, isso é em decorrência de uma dor articular ou isso vem por questões musculares. E onde que o dente tem um efeito diretamente com isso? Será que sim? Será que não? Toda essa investigação é pertinente, né? E isso é É, lógico que vai levar ao diagnóstico. faz toda a diferença. Sim. Bom, então o que é interessante a gente discutir? Paciente chegou, ok. Qual é a queixa principal? Ele tem assimetria? Bom, se a queixa de base já é assim, eu acho meu rosto torto, vamos aí principalmente de comparação de lado direito e esquerdo, ter o 3D em mão, né? E uma vez tendo a simetria, né? Será que ela é advinda de quê? Da parte esquelética? Será que o esqueleto está bem e é só dente? Será que é a postura que leva a um rosto torto? A musculatura? Ou é uma combinação, né, de ambas? Tá? E se existe essa assimetria, como que a gente vai corrigir? Aí é que vem aquele papo do ortodontista com o cirurgião, né? Isso é ver o que você pode me oferecer, né? Como que isso vai ser corrigido, se é cirúrgico ou se a ortodontia pode favorecer ou, no mínimo, diminuir, né, uma parte da cirurgia. É Né? verdade. Eu vou Isso. aproveitar o gancho de cobrar. Eu estou com os 10 Sobrax enquanto todos os internacionais. E uma coisa que ele falou na live dele, muito bacana, hoje em dia não dá mais castigo, sabe? Eu vou ver se na hora eu vou fazer. Não. A partir do momento que tem toda uma tecnologia 3D, se você tira bem fotos, faz uma sombra, vai planejar o paciente, vai seguir o planejamento. O calor da emoção ali na hora, era o que a gente agora até está muito mais avançado. A própria 3D, o software. Então, o João tem muito mais precisão para planejar com a ortodontista desde o início, para melhorar o sabe? Então, Sim, claro. esse caso eu dei atrás, esse caso me motiva muito. A gente está
isso, dá de retratamento. Área, acho que é uma a gente tem que ter lado de mais diagnóstico. Sim, sim. Para você ter uma ideia, esse terceiro fator aí, quando você realmente estuda, né, se essa linha média vem a partir de dente ou esqueleto, antigamente a gente costumava pegar um fio dental, né, e botar na glabela, botar no meio do queixo, estender uma linha, observar se o dente está para a direita, esquerda. Veja bem, e se existe um desvio postural em termos de mastigação, muito, não é muito assertivo, sabe? Então, quando você tem essa possibilidade de 3D, é outra história, né? Como que se comporta, né, a parte de cima, a maxila e a mandíbula, né, num contexto geral? Às vezes uma é menor, mas e aí? Tá bem encaixada na de cima ou não? Né? E as ATMs, né, as articulações, né, se elas estão centradas ou não e se tem saúde ou não. Eu acho que, e eu vou colocar aqui no final como exemplo também, você vai ver que o planejamento, muitas vezes, muda totalmente a partir do momento que a gente tem essa posição da articulação, né? Picotando, na verdade. Que está dando uma interferência, pode ser na sua internet, tá, Lucas? E a gente vai responder sua pergunta depois, tá? Já vi aqui. Olha, recurso que a gente tem. Eu sou apaixonada, né? Você vê que até nas decorações aqui, a gente pensa que cada coisa. Não, sem dúvida, veja, hoje a respiração, principalmente quando o paciente chega com queixas, né, no sentido de você vê uma mandíbula retruída, por exemplo, às vezes o paciente nem comenta contigo, né, se eu ronco à noite ou paro de respirar. Já estipula muitas vezes, um caso que às vezes é verdade. Agora deu uma travadinha aqui, mas ele deve estar voltando. Quero agradecer, aproveitar um pouquinho. Dá uma qualidade de vida e favorecendo com que ele respire melhor. Então, é todo um contexto, né? Então, hoje, dentro de uma linha de evolução, né, após a tomada que a gente chama dos arquivos DICOM, que é uma tomografia de face, que a gente faz full, ou seja, da face inteira, né, além de você ter vários softwares, né, lógico, para você observar, né, como esse Compass, por exemplo, que é um dos primeiros que surgiu, desde 2012, se eu não me engano, eu uso, ou seja, tem 8 anos já. É lógico que numa época para trás, aí, né, nem todos os pacientes nós conseguíamos, né, ter esse exame, que é lógico que é um exame caro, um pouco mais caro, né? Mas só para ó, eu quero mandar um abração para o Bruno, para o Diogo, para toda a equipe da Compass, porque assim, desde 2012 eu trabalho com eles no 3D e eu sempre fui uma pessoa assim que gostei de tecnologia, acho que ninguém... Sim, toda essa questão de manipulação, né, em 3D para antecipando uma cirurgia ortognática é excepcional, né? Para você observar o que vai acontecer e mais do que isso, né, te proporcionar a ter guias na mão que vai levar o seu planejamento aonde você quer, né? Então, e aí vieram também outros tipos de protocolos. Para que eles servem? Eles nos dão, é lógico, que inúmeras medidas lineares e angulares que vai justamente nos direcionar ao que está certo e o que está errado. GPS, né? Como se fosse uma forma da gente enxergar melhor. E como diz Arne, né, nos tratamentos nós tratamos apenas o que aprendemos a ver. Então, quanto mais informação, quanto mais a gente enxerga, mais assertivo a gente vai ser.
sem sombra de dúvida, né? Então, dos porquês do 3D. Observe que a gente tem visão olhando de frente, olhando de baixo para cima, e aí a gente observa tamanhos de esqueleto, posicionamento de dente. Isso daqui é um fator excepcional, porque antigamente a gente só tinha a tela de perfil, hoje não, a gente tem condição de comparar e principalmente, ou seja, tamanho de ramo de um lado comparar com o outro, tamanho de comprimento de mandíbula, mais o que esse é excepcional para principalmente nos levar a uma chave de oclusão mais perfeita, entre aspas, né? Lógico que perfeição a gente sempre procura, mas você saber o que um canino está para frente em relação ao outro, se o desvio de linha média é em decorrência da mesalização de alguns dentes. Então, isso aí são cortes, né, que são feitos diante de um software, né? Nossa. Posicionamento da articulação é importante, sim. E eu diria para você, né, você que conhece, Thaís, e mais ainda, eu tenho conhecimento que lá em Campinas, né, no mestrado que está ocorrendo lá, estão sendo desenvolvendo, que é lógico, vai nos dar muito mais informação com relação a RC, MH, e é lógico, linkar isso para os reabilitadores aí de plantão ou implantodontistas, no que a gente pode fazer diante de um articulador e do estágio clínico, o que no momento está acontecendo com o nosso paciente, né? Então, muitas coisas boas virão aí, em termos de... Verdade, é verdade. Explicando um pouquinho para, né, quem é paciente aí, gente, quanto mais fiel a gente consegue reproduzir essa situação, o projeto está comentando, né? Cada vez mais a gente... A precisão... Grande Kleber. Kleber está aí na área. Ele está até pedindo, Thaís, para você tirar os comentários, que ele está atrapalhando um pouco as figuras. E aí, depois, no finalzinho, a gente... Doutora Enedina, prazer estar aí. Doutora Lívia, muito obrigado, viu? Muita gente boa aí, né? Eu estou sabendo tirar, mas estou diminuindo aqui. Não está... Tirar de um não vai atrapalhar, não, pode deixar. Tá joia. Bom, e hoje, diante desses trabalhos, vocês observando aí a articulação do lado direito e esquerdo, a gente começa a interpretar e observar esse lado aqui, por exemplo, como está um pouco diferente do lado direito. Você vê que existe um posicionamento um pouco mais para baixo. Automaticamente, a gente começa a imaginar que exista até um contato prematuro, que habilitadores, né? Porque ele vai unir o que é o clínico, o que é articulador e o que é visual dentro de um exame 3D. É excepcional isso, né? Então, vale a pena... Oi? É tudo que a gente quer, né? Juntar tudo que a gente quer. Eu acho que... E aí eu faço uma confissão para você, que eu, antes até de ortodontista, eu gostei muito de prótese, né? Eu fazia muitas próteses. Meu pai foi número 1 do CRO em termos de laboratório de prótese. Aí você percebe que eu, assim, não como dentista, mas eu estava dentro de um... Eu detestava articulador, né? É um trabalho, né? Aí você coloca, enfim, é essencial, sim, ainda é muito útil e é essencial para qualquer tipo de
reabilitação. Mas, sem sombra de dúvida, é um desejo, acho que de todos nós, termos mais material que facilite a nossa vida, né? Então, sem sombra de dúvida. Você me fez Então, lembrar gesso, era 8, 9 horas para fazer uma... Não, eu que gostava do gesso tudo bonitinho, né? E você passa na água e faz o gesso bonitinho, isso é muito tempo, né? Isso sempre é muita... Mas vamos lá. Bom, então, a gente sabe que existem espaços, né? Espaço superior, anterior da articulação. É importante saber, claro, porque quando chega a nível de problema dentário, né? Não adianta a gente, diante de um problema que é a gengiva do lado de cá, e aí, como que o dentista pode pensar em solucionar isso? Será que o caminho seria uma gengivoplastia nessa região e aí favorecer a estética que ele tanto abraça? Será que seria só reabilitar, colocar dente onde falta? Talvez não. Porque quando a gente começa a investigar um pouco mais a coisa, e isso aí, mais uma vez, eu diria, não adianta ter só uma tela dessa, né? Porque aqui é lógico, né? A gente começa a observar que existe alguma diferença, né? Entre um lado e outro, porque tem duas linhas, né? Da parte inferior da mandíbula, né? Mas tudo bem, isso é problema? Será que não é? Ou a gente vai tratar só isso daqui? E é isso que realmente a gente fazia, que a gente aprendeu, né? A tirar quase que uma média disso daqui e a gente ter todas as referências, né? É muito diferente. Por quê? Se a gente observar aqui, existe um tamanho dessa mandíbula, que é 42 milímetros, muito menor que o outro lado, que é quase 50. Então, são quase de 8 para 10, quase 10 milímetros de diferença. Verdade. Tá, e qual seria o problema? Muito maior, porque teve um problema articular, uma degeneração articular. E aí, qual seria a nossa pergunta? Será que isso está estacionado? Provavelmente até esteja, porque tem alguma cortical de osso compacto aqui. Mas será que é? Porque se nós observarmos e for resolver o problema que ela quer, que é sorriso gengival, e fazer isso proteticamente, qual que seria o problema se isso daqui continuar diminuindo? Provavelmente vai quebrar uma prótese que foi feita lá na frente, ou a gengiva vai começar a aparecer. Não dá para pensar em uma gengivoplastia somente, não dá para... Oi? Começa a ver um monte de resposta. O doutor Leonardo está aqui comigo, ele vê. Começa a entender um monte de diagnóstico, que você começa a estudar o caso, né, mais completo. Sim, sim. Aí tem grandes feras aí, o doutor Rezeli, o doutor Sávio, que é um excepcional, ele sabe tudo em estética e com certeza está muito antenado aí nesses novos exames. Então, o que a gente precisa? E nos casos mais simples, pacientes mais jovens, descruzar. Será que após um exame 3D em que observa-se tudo, será que está tudo ok, tudo certo? Se a gente for observar, olha a TM do outro lado. Então, possivelmente, tudo que a gente vai pensar em fazer em dente pode chegar a chegar como aquela outra paciente que teve uma articulação praticamente derretida, né? Então, daí a importância de observar, sim, as articulações e, é lógico, quando necessário, até pedir uma ressonância, né? Você observa que aquela articulação era do lado. Quando a gente pede uma ressonância, essa da articulação do lado direito, a gente vê um disco mal posicionado, você mais do que ninguém pode dizer isso, né? E quando abre a boca, já vai para o lugar. Ao passo que o outro lado está
doente. O disco está fora. O que seria o disco aí para alguns? Seria como se fosse um colchãozinho, né? Em qualquer articulação nós temos isso, no joelho, no punho, né? E na articulação da mandíbula, na cabeça da mandíbula, não é diferente. E numa boca aberta, esse disco não é recapturado. Né? Isso chama pensar em estabilidade. Verdade. Mas a pessoa começa a abrir a boca, desviando para um dos lados, ou sentir que a mordida tá diferente, e a ideia é ser por aí, tá? Sim, sim. Faz parte de todo esse protocolo, né, de exame clínico, né, inclusive. E aí, o que é interessante a gente começar justamente a pensar? Lógico que em graduação, em até pós-graduação, é fato que uma forma de nós direcionarmos e dizer, seja para um aluno, seja até num paciente clinicamente, né, um termo que a gente chama de classificação para dizer, né, se o dente está para frente, para trás, mandíbula para frente, para trás, né? Eu acredito que os livros, é lógico, o livro é sempre a nossa base, é nosso trunfo para o ensinamento e para o nosso diálogo, né, entre profissionais e entre pacientes. Porém, nós diríamos que com o advento desses 3D, alguma coisa pode ser somado, vamos dizer assim, né? Porque você, quando começa a classificar uma face, por exemplo, ou um dente, se é para frente ou para trás, muitas vezes nos dão até diagnósticos de uma forma errada. Só A gente vai muito mais do instinto, da análise facial, da queixa do paciente. Agradecer o Cusolino aí, a gente está sempre nos congressos juntos. E tanto o ortodontista como o cirurgião, bom dentista, de uma forma geral, ele tem que ter um dom, né, para fazer comparações de partes, do formato do dente, largura, sim, todo paciente não sabe nem que tem, né? Ou às vezes para nós a mandíbula é razoavelmente bem posicionada, mas o paciente gosta de ter ser mais pronunciada, entre aspas, né? Bicudo, vamos dizer assim. Então, cada observação do paciente, juntando com o nosso exame clínico, tudo é muito pertinente, né? Sim. Então, exemplificando o classe 1, o 2 e o 3, né, em ordem aí da esquerda para a direita, muitas vezes, agora que eu gostaria de somar, quando nós temos um exame 3D, isso fica muito mais simples, às vezes, tá? Porque quando você observando numa visão de baixo para cima, e quando você tem pontos de referência, o vermelho, que é a parte de cima, que é a maxila, está para frente em relação ao de baixo, né? De cara, assim, como a norma é em torno de 2 milímetros, nós já diríamos aí que seria talvez até um procedimento cirúrgico para se estabelecer a norma que nós abraçamos, né? Porém, é lógico que isso é um fator somente, ele precisa ser visto como um contexto geral. Onde essa posição é espacial, verdadeiramente o tamanho do osso que é menor, tudo isso, né? Ao passo que um posicionamento normal do azul, que é a maxila em relação à mandíbula, e isso para dizer para o nosso paciente é muito fácil falar, tá para frente, para trás, tá, mas e a musculatura? E a articulação, tá para frente, para trás? Ela, se você mexer em dente, isso vai ter um efeito positivo ou negativo para o tratamento? Isso tudo tem que ser visto, né?
toda a diferença, né? Essa tecnologia a favor do cirurgião ser caprichoso. Aproveitar e agradecer a presença do Dr. Fábio Guedes, que está fazendo várias lives maravilhosas, está acrescentando muito para a especialidade. E amanhã a gente tem uma live junto. Conto com Coisa boa vindo, né? Então, quando a gente tem essa ajuda, né, entre aspas, que é o 3D, começa a ficar um pouco mais fácil, né? Porque se a gente pega só dente, como é o caso daí, de cara, qualquer dentista, entre aspas, ou aluno, de cara vai olhar isso daí, nossa, isso é uma classe 1, né? A gente aprendeu isso, né, devido a que a gente aprendeu. Mas como isso é uma foto, e para foto nós precisamos afastar o lábio, muitas vezes a disposição e o direcionamento da foto muitas vezes nos engana. Porque você pega o mesmo paciente e disseca, entre aspas, ou seja, como se fosse tirar o tecido dele, né, e olhar o dente bem perpendicular, já começa a virar classe 2. Ó, o molar que está aqui, não. Ó, o molar superior aqui está um pouquinho mais à frente do que aqui. Ó. Canino também. Percebe como até isso ajuda, né? Até dentro de uma classificação, né? Então, o tratamento disso daqui... E essa visão multidisciplinar é muito importante, porque senão o paciente só no dentista de aparelho era visto de uma forma, ia no cirurgião era visto por outra, ia no reabilitador oral outra vista, né? E eu acho que a gente só tem a somar sendo unido, assim, eu acho que... Claro, claro. Bom, isso já no classe 2 já é um pouco mais visível, né? Mais normal, entre aspas, porque aí o dente em si já está numa posição muito mais, né, inadequada, né? O classe 3 também. Bom, uma outra avaliação que é importantíssima e que nos ajuda muito no 3D. Se a gente pega o que a gente vai observar? E é lógico, é a queixa principal do paciente. Poxa, meus caninos aqui não cabem no arco, né? Eu vim aqui para tratar. Então, é muito mais uma razão estética, né? Grande Cadu, toda espartana na área, ó. Entra nesse cara, tem tantas lives super 10, né? Que a gente tem que ficar sempre ligado nisso daí. Fio do paciente, o que você me diria de cara? Se o ortodontista for pensar em colocar os dentes no lugar, se principalmente for a queixa do paciente existir essa projeção de lábio, primeira coisa que a maioria dos ortodontistas vão pensar é extrair, né, esses premolares, né, de um lado e do outro, para principalmente não aumentar essa projeção. Bom, e a partir do momento que nós temos 3D, que observa de milímetro em milímetro, em 3 dimensões, a gente observa que ela tem uma idade favorável, ainda não aconteceu a menarca, tem uma disposição dos dentes que favorece uma disjunção para conseguir espaço. Medisse isso. É muita medida, gente. É muita medida, né? Mas você percebe que também o desenho por si só, quando você vê, é muito didático, fala por si só, né? Você observa o que é maior, o que é menor. Às vezes você não precisa nem de números, né? Então é muito interessante. Então, é lógico que quem vai meditar a mecânica vai ser o diagnóstico. E como vocês percebem aqui, existe uma ancoragem com mini implantes para justamente não projetar em nada isso daqui para frente. Né? Ou seja, os espaços vão ser em decorrência de lateral e de daqui para trás. Certo? E para você, principalmente, né, para o cirurgião e para
quando precisa observar onde está o dente, ou se é um canino, ou se é um siso, não é? A extração de um siso, por exemplo, um terceiro molar, é importantíssimo que nós tenhamos essa visão, né, do quanto que esse dente tem um envolvimento com o dente do lado, ou com o nervo, né? Então, nada melhor que um 3D para te direcionar isso, não só na sua atuação, assim como a parte clínica, né, da extração do siso, por exemplo, né, que no caso é a sensibilidade, né, de manter anestesiado. Bom, o fato de enxergar melhor aquele dente, é lógico, não direciona para o tipo de mecânica a ser adotada, né? No caso ali não é o papo de agora, mas é totalmente conter os cuidados com aquelas raízes, né? Bom, então, se a gente pensar em 3D, a gente consegue, né, ter um pouquinho mais de um diagnóstico diferencial, né? Comparando com o 2D. E aí né? Então, e olha como a genética é incrível, né? Como a genética é incrível. E isso quando você observa um irmão ou outro, às vezes não é só posicionamento de dente, né? Como você vê um lateralzinho um pouco espirrado para vestibular, você vai ver da irmã também, ó. Tudo bem, ela teve algum fator causal, vamos dizer, ambiente. Sim, mas se você for ver no contexto geral, elas são muito parecidas, né? Tem semelhanças até nos né? No formato do rosto, né? Aqui ela tem as duas, né? Tem um pouco menos de queixo, se bem que essa tem um pouquinho mais, né? Mas ao passo que essa perdeu mais dente, então teve um desvio de linha média para esse lado um pouco mais considerável, ao passo que essa tem praticamente no meio, né? O fato de ter perdido não ocasionou muito, mas as duas são classe 2, ou seja, tem atrás. E qual é a culpa dos dentes também para que a gente pense no tratamento? Qual a queixa das duas, se você for pensar? Voltando aqui, dá para se perceber que ela tem um sorriso gengival, tanto uma quanto a outra, né? Bastante... Sim, assimétrico também, né? Sim, a ser bastante considerado. A queixa dessa é sorriso e pela perda dos dentes não tem muito volume, né, em termos de arcada, né? E essa mais sorriso e perfil. Essa não tem muito queixa de perfil não, mas vamos lá. Se a gente for destrinchar as duas coisas, aí você vai perceber... Gosta, né? Falta 10 minutinhos só. Dou uma acelerada aqui então. Então, lógico que não vou dizer números para dizer para vocês que existe um desvio um pouco de dente, mas face, tanto de uma quanto a outra, estão no meio. Porém, quando você observa em termos de tamanho de mandíbula e maxila, essa daqui é um pouco mais pobre, certo? Sim. Então, agora, qual que é o ponto crucial para a nossa escolha aqui? Olha a articulação de uma, como está muito para posterior, que é aquela primeira, né? Que não tem um queixo um pouco pequeno, porém não é tão, mas como existe um travamento dos incisivos aqui em cima que não deixa essa mandíbula ir para frente, certo? Ao passo que a outra tem um travamento aqui um pouco menor que o do lado de cá, mas qual que é a diferença, então? Ao passo de que essa é totalmente cirúrgica, a nível de mandíbula para frente, essa daqui dá para se tirar da cirurgia. E é isso que é a nossa conversa do dia a dia, né? Será que ela precisa de impactação de maxila para tirar a gengiva? Ou podemos fazer isso e diminuir, te entregando só para avanço de mandíbula?
nesse caso, devido a um diagnóstico diferencial, praticamente levou a paciente a um prognóstico um pouco melhor, sabe? E, de repente, em decorrência justamente dos exames. E dá para tirar a gengiva? Dá. Isso é intrusão, isso não é cirurgia, né? Então, um paciente que quase que sem, né, tratamento e relativamente rápido, porque é lógico que nós temos ali a ancoragem esquelética, ao passo que a outra não. Poderia melhorar o queixo? Sim, mas dá para se observar que espacialmente o queixo veio para frente e muitas vezes você tira ela de uma cirurgia de maxila e de mandíbula e às vezes torna só de mento. Sim. Né? É o que eu costumo dizer, né? O mais importante não é ser cirúrgico. O mais importante é resolver o paciente. Sim, sim. E diante de todos os exames facilita muito. Para finalizar e abrir para a questão das perguntas, 2 pacientes também que têm uma semelhança, essas não são irmãs, porém é um desvio muito grande para o lado. Duas tem sorriso gengival, né? Um pouco diferente daquela outra que é um sorriso gengival anterior, as duas aqui são posterior, uma unilateral, outra bilateral. Quem que vai nos nortear e vai nos dar direcionamento de tratamento? Justamente, novamente, o 3D. O que a gente começa a observar de diferença nas duas? Um desvio muito grande de ramo da mandíbula para o lado de cá. Já essa, quando a gente começa a observar, tudo está no meio. E eu começo a observar também tamanho. Quando começa a observar tamanho e essa não. Essa tem um tamanho reduzido do lado direito. E aí, quando você começa a observar dentes, que eu vou mostrar agora, a gente observa. Está tão bonito o caso. Nossa, lindo. Inclusive, a gente pode até fazer uma outra live para justamente discutir mecânica, né? E preparo ortocirúrgico não convencional. Então, qual que é o problema dessa? É que as extrusões desse lado aqui, que é 46 milímetros, o que é extrusão? O quanto esse dente está mais para baixo e o quanto que esse dente está mais para cima, comparando com o lado de lá, que levou justamente essa assimetria muito grande de desvio aqui de face, porém o erro aqui é dentro alveolar. Portanto, a mecânica aqui será não cirúrgica para esse caso, né, em decorrência de elevar esse dente osso para a simetria, que é um fator que realmente é fato de muitas queixas, né, dos pacientes, tá? Então, a intrusão, sim, é possível. E aí, para finalizar, é lógico que existem as posições no sentido assim de estética gengival e coroas, mas vou pular aqui essa parte, mas como a gengiva realmente ela some, né? Graças à grande equipe, né, doutora Thaís, doutora... Minha segunda casa, que saudade, gente. Vou voltar e vou ligar para você. Sim, sim. E é lógico, como nós comentamos, existe propriedades para se fazer e ter o sucesso disso em decorrência de mundo digital, que facilita muito, e as guias, né? Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar, né, com bom diagnóstico, com a boa integração e com exames efetivos e principalmente com estabilidade, né? Eu acho que é essa a questão. Deixar assim só um recado aí que a gente está com uma turma nova aí na BO, né, de especialização. Super Logo recomendo. mais. Super recomendo. Segue o Dr. Jefferson aí no Instagram.
Eu sou Mas eu queria finalizar, né, com isso, deixar em aberto aí para os seus comentários, ou se alguém quiser também deixar alguma coisa, alguma questão em aberto para que a gente possa discutir, né, e poder ajudar. É muito bom trabalhar com você, porque a gente fala a mesma língua, né? A gente se preocupa da visão como um todo. Você mostrou casos aí lindos. Pessoal, devido ao tempo, a gente vai responder no direct sobre displasia óssea, perguntou. A doutora Maria perguntou de mecânica. A gente vai estar fazendo uma live sobre isso. Sim, sim. Com relação às indústrias também, a gente está com novidade aí. A gente vai estar falando sobre oportunidade. E o Jefferson Benevides aqui, que ele é um cara muito gostoso, um doutor de primeira. Ele é o contrário. Eu acho que é 5%. Essa, né, que a gente precisa abraçar. Existe exames bons? Sim, podemos tê-lo. Que bom, porque aí vai nos direcionar realmente a resultados melhores, mais estáveis. Então, esse que é o recado maior que eu gostaria de dar para todo mundo, né? E o que puder contar com a gente, pode contar que a gente está ajudando. Adorei. Muito feliz mesmo. Vai ser aí a segunda de muitas, que a gente já fez duas. Sim. E agradecer. Agradeço de todos aí, grandes. É verdade. Olha, lembrando, vai estar 24 horas disponível no Instagram e tá lá no YouTube. Então, quem puder compartilhar com um amigo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente, que a gente trabalha com amor. É um prazer. Da próxima vez eu vou no salão, tá? Você vê que eu não tô com cabelo grande, eu não tô conseguindo nem cortar, né, nessa pandemia, mas prometo que Mas é assim vou mesmo. me preparar igual você. Tô fazendo tanta hidratação no cabelo, o cabelo tá melhorando. Mas é isso, muito obrigado, pessoal, de coração, conte com a gente sempre que precisar, tá? Devagarinho vai saindo e no que precisar,